Bom dia, bem dispostos! Sejam todos muito bem-vindos! Mas já tô aqui com você pra gente começar o nosso 27º dia de uma vida com propósitos. E aqui na minha frente tem uma pessoa muito especial, que é a minha mãe, e eu convidei ela para participar aqui comigo. Sou muito grata a Deus por cada ano de vida e muito grata também por cada um de vocês que ontem começou o dia comigo em oração e que hoje está começando novamente. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos caminhando para quase reta final dessa nossa jornada Uma Vida com Propósitos. E nesse momento e nessa manhã desse sábado, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, que dessa vez nós não estamos vendo ela começar, ela começou agora há pouco. E aqui em Alphaville está um dia lindo, um céu azul. Eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer, Senhor, por esse dia de vida, meu primeiro dia com 36, aliás, segundo dia com 36 anos de idade, e podendo começar junto com essas pessoas que estão vivendo essa jornada comigo, essa jornada de descoberta de quais são os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, nessa manhã nós clamamos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, que com a presença do Teu Santo Espírito em nós tenhamos discernimento, nós tenhamos entendimento daquilo que o Senhor hoje quer falar ao coração de cada um de nós de uma forma especial. Nós te agradecemos, Senhor, neste sábado, pela oportunidade de começar o dia na Tua presença. O Senhor disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos, aí o Senhor estaria. E sabemos que o Senhor se coloca no nosso meio, ainda que seja de forma virtual, o Senhor se coloca junto de cada um de nós. E hoje, no dia 27, a gente vai falar sobre derrotando a tentação. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes da que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10, versículo 13. Sempre há uma saída. Gente, eu conversei tanto, que a minha voz está até quase rouca. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além das suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Primeiro, redirecione a sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo. Tiago 4, versículo 7. Mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Ao invés disso, somos aconselhados a redirecionar a nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e o controla. Você o fortalece a cada vez que pensa nele. É aquela famosa coisa, tudo que você foca, expande. Toda vez que você foca na situação que vai te aproximar de uma ação que te afasta de Deus, que te afasta daquilo que Deus já mostrou para você qual é o caminho que você precisa seguir, ou seja, todas as vezes que você pensa naquilo que é a sua tentação, se você foca em pensar nisso para não fazer, você apenas vai expandir os seus pensamentos a respeito disso. E isso fatalmente vai aproximar você de cair em tentação. Então, o primeiro aqui, que é redirecionar a sua atenção para outra coisa, é fundamental para tudo na vida que você deseja de fato se afastar, tá bom? Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar o seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa.
Não combata o pensamento, apenas mude o canal da sua mente e concentre o seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende a sua atenção também aprisiona você. Por isso Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Jó capítulo 31, versículo 1. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Salmo 119, versículo 37. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Vocês já viram como que os anúncios eles passam estrategicamente? Na hora que é para poder fazer a gente ligar e pedir, ou então chamar ali no iFood, pedir para entregar, ou mesmo se direcionar até o local onde vende aquele alimento? Então não é à toa, né? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Você já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isso. É o poder da sugestão. Gente, a nossa mente ela é altamente sugestionável, tá? É altamente sugestionável. É daí que vem os estudos científicos onde se usa efeito placebo, que se você diz que algo vai ter efeito e a pessoa confia em quem está dizendo a respeito daquilo, de fato ela vai sentir o efeito. Por isso que hipnose funciona. A nossa mente ela é sugestionável, tá? Movemos-nos naturalmente para onde dirigimos a nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo, preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ou seja, não vai funcionar, vai fazer exatamente você continuar fazendo. Isso a gente fala em coaching, para quando você deseja realizar uma meta, um objetivo, você sempre foca no que você deseja realizar e não naquilo que você não quer que aconteça. Então, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Quando uma pessoa quer encontrar um companheiro, por exemplo, uma mulher, ela quer conhecer um homem. Ao invés dela falar assim, nossa, eu não quero um homem que não vá para a igreja, eu não quero um homem que beba, que fuma. Não, você vai falar assim, eu quero encontrar um homem temente a Deus. Eu quero encontrar um homem livre de vícios. Percebe a diferença de falar o que você não quer para falar o que você de fato quer? É sobre saber o que você quer e na hora em que você vai direcionar a sua fala, seja para uma meta ou objetivo que não tenha a ver com a espiritualidade ou uma meta e objetivo que tenha a ver com a sua vida espiritual e com o seu relacionamento com Deus, tá? Então, é assim que você precisa direcionar o seu pensamento, porque dessa maneira você vai conseguir derrotar a tentação, ok? Então, ó, fazer isso, né, te mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar, nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. Então, a respeito disso, inclusive, eu aproveito para comentar com vocês. Quando no meu processo terapêutico eu me dei conta que eu estava repetindo alguns padrões do meu pai, da maneira como ele conduzia nos negócios dele, na forma de gestão dele, naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi me assustar em perceber que eu estava começando a reproduzir esse padrão. E era um padrão que eu, enquanto filha, já tinha percebido que era um padrão ruim. O que naquele momento eu fiz? Caramba, eu não quero repetir esse padrão, porque o que eu quero? Ter outro tipo de gestão, outro tipo de resultado. E o que eu passei a fazer? Foquei no que eu queria. E foi assim que eu comecei a buscar os primeiros cursos e treinamentos de gestão. Foi assim que eu comecei a me envolver cada vez mais no universo do empreendedorismo. Porque percebendo o que eu não sabia fazer, porque eu estava repetindo um padrão familiar, um padrão do que eu via, o principal empresário que eu via do meu lado era quem? O meu pai. Ele era o meu primeiro exemplo de empresário. E ele tinha muita coisa que eu já via na minha personalidade que era parecida com a dele. E eu peguei e falei assim, o que do meu pai tem de bom eu vou extrair e vou levar comigo com todas as minhas forças. Mas o que dele eu via que trouxe resultados negativos, eu vou focar em aprender com quem teve resultados diferentes dele. E eu fiz isso na prática. E faz anos que eu venho fazendo isso. E é exatamente por ter focado no que eu queria e não no que eu não queria, é que as coisas vêm sendo transformadas. Então, assim, eu tô dando esse exemplo real da minha vida, na minha vida empresarial, mas isso na vida espiritual, em todas as áreas. O que você da sua família herdou
de aprendizado de comportamento, porque não tem como, a fruta não cai longe do pé. A tendência nossa é repetir padrão da família. Então, aquilo que você hoje se percebe repetindo de padrão da sua família, mas não quer repetir, ao invés de você focar no que você não quer, pense no que é que você quer. Era esse o resultado da minha família? Era esse o resultado na minha casa? No casamento dos meus pais? É esse resultado que eu não quero para minha vida? Tá, mas no que eu quero? E aí você vai começar a manter o seu pensamento naquilo que você deseja alcançar. É um relacionamento harmonioso com seu esposo? É uma vivência de fé, numa maturidade? Minha mãe tá aqui e eu sou muito clara com ela das coisas, ela sabe disso. Tem muitas crenças que a minha mãe tem até hoje em relação à religião, em relação à forma como ela aprendeu, que eu respeito, e quando ela tenta trazer alguma coisa que até alguns anos atrás ela colocava para mim como uma verdade, mas que eu já reprogramei essas crenças, eu escuto, porém eu respeito e mantenho a minha nova forma de pensar e de conduzir a minha espiritualidade da maneira como eu escolhi fazer. E a gente consegue respeitar e conviver. Teve um dos capítulos que a gente falou sobre isso. A gente consegue respeitar, tolerar e conviver com quem é diferente de nós em algum aspecto. Essa tolerância e essa boa convivência, apesar das diferenças, é um dos sinais da nossa maturidade espiritual. Então, muitas coisas que eu aprendi com ela e que hoje não fazem mais sentido para mim, ainda que não façam mais sentido para mim, não é motivo pra gente brigar, não é motivo para eu tentar convencer ela de uma coisa diferente, porque ela é livre para ter a forma dela de se relacionar com Deus, ela é livre para conduzir a espiritualidade dela, mas eu também sou. E eu não estou desonrando a minha família, a minha mãe, por estar vivendo a minha jornada de transformação, de crescimento, de amadurecimento, inclusive espiritual. Então, eu não sei como é a realidade na casa de vocês, mas na minha casa, muito do que eu vivo e penso hoje precisou ser transformado e vem sendo transformado. E para isso eu preciso fazer o exercício constante de entender que eu não estou desonrando as minhas origens quando eu decido não reproduzir os mesmos erros, quando eu decido não reproduzir os mesmos comportamentos, quando eu decido até mesmo viver uma espiritualidade e um relacionamento com Deus de uma forma diferente. A maneira que faz sentido para mim hoje que sou adulta. E como adulta que sou, eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões e pelos resultados que eu venho vivendo na minha vida, tá? E vocês também. Então espero que tenha sido uma reflexão que tenha valido a pena para vocês. Como a gente está com mais tempo, eu consigo fazer hoje esses comentários e fazendo como se em paralelo fosse quase que uma pregação, né? Ou uma mentoria, ou uma palestra, algo assim. Mas vamos seguir aqui, ó. As dietas em geral não são eficazes porque te mantêm pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. Quando uma pessoa tem pensamentos de dieta, e eu como nutricionista há 12 anos vejo isso na prática, todas as vezes que o seu pensamento é restritivo em relação à alimentação, todas as vezes que você pensa que não pode, ou que um alimento, você taxa ele como alimento bom ou alimento ruim, ao invés de apenas olhar como alimentos que eu gosto ou que eu não gosto, alimentos que têm um sabor assim ou assado. Todas as vezes que você coloca o alimento numa conotação boa ou ruim, ou pensa nele como algo que você não pode, você vai ficar pensando de uma forma tão disfuncional sobre a alimentação que fazer o seu processo de emagrecimento acontecer torna-se ainda mais difícil. Não vai ser assim que você vai conseguir o resultado, tá? Até o poder de você emagrecer também tem a ver na sua estrutura de pensamento, emoções e comportamento frente à alimentação. De igual modo, um orador que fica repetindo para si mesmo, não fique nervoso, não fique nervoso, ele está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando a sua atenção, e o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento. É sempre assim. Tudo que você fala
ou pensa a respeito, porque quando nós falamos algo, a gente pensa a respeito do que estamos falando também. Isso produz em nós emoções. E essas emoções, elas são alinhadas com o que nós estamos falando e automaticamente pensando. E logo em seguida, após sentir emoções referentes ao que estamos pensando, nós nos comportamos de acordo com aquilo ali. Então, se eu penso e falo que eu sou ansiosa, qual a chance de eu não me sentir ansiosa e não me comportar como alguém ansiosa? Percebe? Cuidado com o que você está comunicando, cuidado com o que você está pensando, porque assim você vai influenciar suas emoções, seus comportamentos e automaticamente os seus resultados. Tô muito feliz, tem um monte de gente querida aqui nessa live, gente. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz do que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não desligue com ela, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desligue o televisor, afaste-se do grupo que está fofocando, saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Percebe como a gente tem que cuidar de tudo? Com quem estamos, sobre o que estamos falando, em que ambiente nos colocamos? A gente precisa ter essa cautela. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência física nesse mundo terreno, nos preparando para a eternidade. E esse corpo físico, ele é controlado por uma mente, que se ela está alinhada com pensamentos saudáveis, pensamentos que estão conectados com as coisas de Deus, com as coisas do reino, vai nos levar para um crescimento. Se estiver conectado com as coisas seculares, mas de uma forma mundana e longe de Deus, vai nos conectar também com o pior de nós. Porque dentro de você e dentro de mim existem duas versões de nós. Uma versão que faz a pior das piores coisas e uma versão que é capaz de fazer a melhor das melhores. A mesma pessoa que é capaz de se mover para ajudar quem precisa, que é capaz de se mover para tirar forças de vários lugares, né, de onde ela poderia, inclusive, chamar amigos e familiares e reunir as pessoas para se mover em cima de uma causa, é a mesma pessoa que com a mesma capacidade ela consegue destruir o próprio lar, ela consegue destruir a própria saúde, ela consegue destruir o relacionamento conjugal, ela consegue destruir a própria autoestima, o corpo, tudo. É a mesma pessoa. A mesma pessoa que te adoeceu é a que tem o poder de te curar, não com essa mesma mentalidade. Então, se você hoje vive uma vida adoecida, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja espiritualmente, você é a pessoa que vai ter a capacidade de curar isso. A questão é, você não vai curar a sua vida espiritual, a sua saúde física, a sua saúde emocional com esses mesmos pensamentos que você tem tido. Para que você viva esse processo de cura, em primeiro lugar que precisa mudar a sua mente. Sua mente começando a mudar a estrutura de pensamentos, você vai começar a ter uma abertura nova, um relacionamento novo com Deus. Você vai começar a ter uma abertura nova, a ação do Espírito Santo na sua vida. E naturalmente o seu espiritual fortalecendo. Tem uma frase do Nuno Cobra que fala que corpo fraco não sustenta espírito forte. Uma pessoa com espiritual forte, com a mente saudável, naturalmente, ela vai cuidar do corpo dela. Ela vai se exercitar, ela vai comer bem. Ela vai ter prazer em se cuidar, em cuidar do cabelo. Ela vai ter prazer em se ver bem. Ela vai ter prazer em tornar esse corpo, esse templo do Espírito Santo, algo bem cuidado. Todas as vezes que você achar que você está muito bem, mas se o seu espiritual está descuidado, se a sua mente passa por períodos de oscilação onde você se entrega a pensamentos autodestrutivos ou pensamentos que podem destruir os outros que estão ao seu redor. E todas as vezes que você olhar e ver que o seu corpo não está saudável, ou então que você não está sentindo vontade sequer
de se cuidar, de vocês mulheres, de passar um batom, de passar um hidratante no corpo, de cuidar do cabelo, sabe? Todas as vezes que você perceber que você não está sendo produtivo no cuidado consigo mesmo, saiba que tem algo muito errado. Porque o cuidado com o corpo, ele é natural para quem está com uma mente saudável e um espírito forte. Quer saber? Pessoas que você já vê a luz de Deus brilhando nelas. E você, ao ouvi-las ou ao conversar com elas, você percebe que a mente delas está com pensamentos saudáveis, alinhados com os propósitos de Deus. Olhe para essa pessoa fisicamente. Ela está saudável também? Ela também se cuida? Ela também se ama? Ela demonstra que ela tem boa autoestima? Saiba que ela está cuidando dos 3 pilares, espírito, mente e corpo. Ela está, de fato, vivendo a vida humana de uma forma integral e de uma forma que realmente é isso que Deus criou a gente para viver. Ele não criou a gente para ter um espírito conectado com Ele, mas um corpo doente. Um espírito conectado com Ele, mas uma mente doente. Uma mente saudável com um corpo adoecido. Não faz nem sentido, mas o que a gente mais vê ao nosso redor são pessoas que estão assim o tempo todo. Então, o parâmetro hoje de que uma pessoa está sendo bem sucedida naquilo que Deus criou ela para viver, não pode ser o dinheiro que está na conta bancária. Não pode ser o carro que ela tem, a casa que ela tem, a roupa que ela veste. Não. O que de fato nos torna bem-sucedidos é: eu estou vivendo a minha vida humana de uma forma integral. O meu pilar corpo, o meu pilar mente e o meu pilar espírito, eles estão ambos, todos os 3, eles estão sendo cuidados de uma forma que a cada dia que passa, ainda que eu esteja envelhecendo, que é o meu caso, fiz aniversário ontem, ainda que eu esteja envelhecendo, a cada dia que passa, eu tô mais madura espiritualmente, eu tô com uma mente mais forte, eu tô com um corpo que também, mesmo que os sinais do tempo vão cada vez mais ficar visíveis, mas ele é um corpo bem cuidado. Quantas pessoas você conhece há muitos anos, que ao vê-las hoje você fala: meu Deus, fulana descuidou tanto, ciclano descuidou tanto. Isso é tão comum, gente. O tempo não precisa nos tornar descuidados conosco. O tempo, ele vai nos tornar o quê? Mais experientes. Tem uma analogia que faz o seguinte: quando a gente é jovem, nós temos uma mentalidade ainda com menos experiências. Então, nós somos como que motoristas ainda inexperientes. Mas a gente tem uma Ferrari na mão, porque o corpo tá forte, saudável, vigoroso, né? E aí, quando a gente já está idoso, nós somos motoristas excelentes, muito experientes, mas aí essa Ferrari já não é mais a Ferrari. Aí já é um carro que já tá mais, né? Agora vamos lá, e se você torna o seu carro tão bem cuidado que ele vira um carro de colecionador? Aqui onde eu moro tem umas pessoas que, além de ter esses carrões novos, e no final de semana eles dão um passeio com eles, tem carro de colecionador, aqueles carros que eram carrões antigamente e que eles mantiveram toda a lataria bem cuidada, mantiveram tudo sempre muito bem cuidado, e aí ele tem um motor potente, ele apenas é um carro mais antigo. Quem já viu isso? Então, que o seu carro, que já foi uma Ferrari, chegue na sua terceira idade como um desses carros de colecionador extremamente bem conservados, com um motorzão, com a lataria em dia, porém, já é um carro mais antigo. É assim que eu pretendo chegar à minha terceira idade. E eu não sei vocês, mas eu tô tranquila e em paz que eu tô fazendo a minha parte. Pra chegar lá, tô com 36 me sentindo assim, ó, plena, cuidando do que tem que ser cuidado. Tá bom? Vamos seguir aqui, porque se deixar eu falo até amanhã com vocês. Basta eu ter tempo. O homem mais sábio que viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida, ela é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, eu não sei se eu tava nessa parte, não. Acho que eu tava pra cá. Calma, deixa eu voltar. Pera aí. Deixa eu voltar aqui, pera aí. Ah, beleza. Vamos lá.
Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Satanás não pode atrair sua atenção quando a sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Lembre-se de Jesus Cristo, 2 Timóteo 2, versículo 8. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, versículo 23. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo. Escolha cuidadosamente o que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo pensamento e dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 5. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode estabelecer a sua forma de pensar. E não tenham dúvidas disso. O que me trouxe até aqui também, absolutamente também, é a presença do Espírito Santo na minha vida. É o meu clamor pelo batismo no Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Vocês veem que a gente chega aqui e começa a nossa live, ainda que seja bem concentrada, com o tempo bem resumindo ali, não falando como eu estou falando hoje com vocês. A primeira coisa que a gente faz é clamar o Espírito Santo. A gente não levanta da nossa cama e começa o nosso dia, nós cristãos, sem clamar o Espírito Santo. É praticamente um bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. E clamar diariamente, que o Espírito Santo fortaleça, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que você, ao começar a se desviar daquilo que são os pensamentos de Deus sobre você e o que Ele tem de propósito para a sua vida, é o Espírito Santo que vai te fortalecer para que você volte para o caminho, para que você volte para os trilhos. Sem o auxílio do Espírito Santo, as nossas forças se esgotam. Nós somos humanos. E como humanos que somos, temos um limite, que o espiritual forte em Deus é ilimitado. Você, espiritualmente forte em Deus, tem uma força ilimitada. Você com as suas próprias forças, eu com as minhas próprias forças, tem um limite. E é um limite curtinho, tá? Para cada um, a gente sabe onde o calo aperta. Para alguns, o limite é desse tamanhozinho. Então, conte com o auxílio do Espírito Santo e clame todos os dias. Com a ajuda dele, você pode estabelecer a sua forma de pensar. Mais um ponto aqui. Revele a sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar para todo mundo, mas você precisa de pelo menos uma pessoa com quem possa compartilhar abertamente a sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo poderá ajudá-lo a levantar. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Esse meu amigo espiritual hoje em dia, principalmente é o meu esposo. Todas as vezes em que eu me vejo em algo que está sendo para mim uma fraqueza, uma tentação, um ponto limitante, importante, o meu esposo, ele é esse amigo na espiritualidade também, é o meu companheiro. Ele para mim é o que junto com Deus forma esse cordel triplicado, né? Que é eu e o Felipe e Deus no meio, centro da nossa vida. Ele é esse meu amigo espiritual, principalmente hoje é o meu marido. Deixe-me ser claro, se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício ou uma tentação constantes e está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa, esse é o ciclo. Intenção, fracasso, culpa. Eu quero fazer uma coisa, eu fracasso em fazê-la e eu me sinto culpado. Eu vejo isso na terapia todo santo dia com meus pacientes. Entenda que você não irá se recuperar por conta própria. É aí que entra o quê? Além do auxílio do Espírito Santo, aquilo que você está fracassando, seja no emagrecimento, seja na ansiedade, seja num vício, busque auxílio profissional também. Não adianta só rezar para vencer alguma coisa que já está instalada em você como um mau hábito, como um vício. Busque psicólogo, busque alimentação, busque a ajuda do nutricionista. Busque ajuda.
busque ajuda. Não adianta rezar para vencer o que humanamente você vai ter que fazer alguma coisa. Não é só rezando, é oração. Você ora, pede fortaleza espiritual em sintonia com o Espírito Santo de Deus e faz a sua parte. Busca profissionais, se empenha em colocar em prática o que esses profissionais estão orientando. Eu vejo muita gente rezando para Deus curar o diabetes. Lídia, como assim? A pessoa acha que vai rezar e Deus vai curar o diabetes, mas na hora dela se alimentar, ela tá fazendo a parte dela? Não. Ela foi ao médico, ouviu a orientação do médico, ela pôs em prática? Não. E ela quer que Deus cure o diabetes? Ah, me poupe, gente. Isso é imaturidade espiritual. Isso é infantilidade. Deus é capaz de fazer tudo para nós. Qualquer milagre que Ele quiser, Ele é capaz de fazer. Mas nós estamos vivendo aqui uma vida terrena na qual Ele escolheu nos dar a liberdade, o livre-arbítrio, de fazer o que a gente quiser. Mas nós não estamos livres das consequências. Então uma pessoa que vai lá e começa a rezar para Deus curar o diabetes, ela precisa rezar e falar assim: Senhor, me fortalece, porque sozinho eu não estou dando conta de fazer o que o médico me orientou. Eu não estou dando conta de fazer o que a nutricionista me orientou. Me dá forças para eu resistir e fazer o que tem que ser feito. Não está dando conta? Vai buscar ajuda de um psicólogo. Tô vindo aqui porque eu tô sendo um imaturo. Eu não tô conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Eu tô agindo como se eu fosse uma criança grande. Tô com dificuldade de fazer o que não é a minha vontade. Eu quero fazer só o que é a minha vontade. Você consegue tudo. Mas talvez você teve marcas na sua história de vida que você hoje precisa amadurecer o seu emocional. E aquilo que lá atrás ficou com um gap, com uma lacuna, precisa que você passe por uma cura. Para que você chegue o quê? Alcance o preenchimento desse espaço que ficou lá atrás de uma maneira distorcida e você possa amadurecer. Senão você vai ficar até a sua vida de um idoso imaturo. Um idoso imaturo. Tá? Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize pelos seus atos. O plano de Deus para o seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Tiago capítulo 5, versículo 16. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente e que te derrota continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não a oculte, revele. Expor os seus sentimentos é o início da cura. O que uma pessoa faz quando ela vai ao psicólogo? Um minuto de silêncio, por favor, por esse momento de revelação para quem está aqui ouvindo. Esconder a dor só intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas eles retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos, então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Você é livre para errar, para falhar, mas também é livre para corrigir. É livre para se levantar, sacudir a poeira e falar assim: eita, falhei, bora corrigir? Se permita ser livre para errar e também ser livre para se responsabilizar pelas suas escolhas e modificar seus comportamentos e seus resultados em absolutamente todas as áreas da sua vida. Na Igreja Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa de desenvolvimento chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 vidas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo-o fervorosamente à sua igreja. Satanás quer que você pense que o seu pecado e a sua tentação são exclusivos e por isso você deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações. 1 Coríntios 10, versículo 13. E todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. Tenha certeza disso.
Eu sou humana, sou uma pessoa que o tempo inteiro estou lá na minha terapia, também nos meus aconselhamentos espirituais, lidando com as minhas fraquezas, com as minhas tentações, com as minhas dificuldades. E eu, como profissional, ouço isso diariamente dos meus pacientes. Quantas pessoas com histórias de vida completamente diferentes, vivenciando o mesmo tipo de desafio? Problemas de diálogo no casamento? Problemas com o comportamento dos filhos? Problemas financeiros? Insatisfação no trabalho? Uma série de coisas. Transtornos de ansiedade, síndrome do pânico. Pessoas com história de vida completamente diferentes, mas com problemas, com nomes parecidos ou com falas muito parecidas, por estarem vivendo, apesar da história ser totalmente diferente, emoções e comportamentos e resultados na vida também de certa forma muito parecidos. O motivo pelo qual escondemos os nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, você já teria feito. Mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Busque ajuda. Você que está aqui, coloca a mão aí, agora no seu coração, e com humildade, e abrindo mão desse orgulho aqui, coloca a mão no seu coração e fala assim: eu preciso de ajuda. Eu tô falando de coração, e tanto sei que preciso que eu tenho essa ajuda. Eu busco essa ajuda há anos, tem 12 anos que eu faço terapia toda semana. Lídia, mas psicólogo precisa? Precisa, psicólogo é ser humano e ele precisa, para se desenvolver, que alguém esteja à frente, orientando e conduzindo esse processo de autoconhecimento. Eu preciso de ajuda. Coloca a mão aí no seu coração e fala: eu preciso de ajuda. Reconhece que você precisa de ajuda, esse é o primeiro passo, tá? Deixa esse orgulho de lado. Nessa situação, decisões pessoais e forças, já falei isso aqui. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornaram-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie e que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo nunca contei isso pra ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque eu sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta, e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema na sua vida? Hein, bem disposto, bem disposta que está aqui. De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que impede você de melhorar. Gente, isso é uma verdade. O lugar onde você está mantendo seu orgulho é onde você está sendo impedido de crescer. O dia que você tiver humildade diante dessa situação, você fatalmente vai pela primeira vez ter condições de crescer, de curar, de mudar, tá? Que capítulo, hein? Que conteúdo! A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Gente, tem gente que confunde isso aqui como se fosse assim: Deus não gosta de quem tem dinheiro, Deus gosta de quem é pobre. É a maior confusão e o maior erro que pode existir em pensar isso. Uma pessoa pode ter o bolso sem dinheiro nenhum e ser orgulhoso, pode ter o bolso lotado de dinheiro e ser humilde. Essa humildade diante de Deus e das outras pessoas não tem a ver com o dinheiro que tem no seu bolso ou com o dinheiro que não tem no seu bolso. Tem a ver com um estado interno, diante de Deus, de entrega, de resignação absoluta diante de Deus. E de entender que diante de qualquer outra pessoa, você e eu, não existe uma diferença no sentido de sermos mais ou sermos menos. Nós vivemos os resultados das nossas escolhas, mas não tem alguém que é mais e alguém que é menos. Então, quando se fala em orgulho e quando se fala em humildade, nós não estamos falando de
ambiente financeiro, condição financeira. Nós estamos falando de um estado interno, de entrega espiritual, emocional, tá? E eu sei que existe muita confusão nisso aqui. Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes, portanto, humilhem-se diante de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: revista-se da salvação com seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é aquela passagem que fala sobre a gente, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, é sobre essa passagem aqui que está em Efésios, tá? A armadura do cristão. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesas contra o diabo, mas com o capacete da salvação, a nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disso. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como uma arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com ele. Ele não disse não estou com fome quando foi tentado a usar o seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras, que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor do que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com ele, nem convencê-lo com a sua lógica e nem lhe impor a sua opinião, mas você pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no seu coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, a sua arma está sem munição. Eu te convido a memorizar um versículo por semana até o fim da sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Esteja ciente da sua vulnerabilidade. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Jeremias capítulo 17, versículo 9. E isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós, leia, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Eu não falei que dentro de nós, a mesma pessoa que é capaz de mover mundos e fundos para fazer uma ação social por alguém que precise, para buscar uma causa que ela acredita, é a mesma pessoa que é capaz de destruir o lar, é a mesma pessoa que é capaz de se entregar aos vícios, é a mesma pessoa que é capaz de destruir a saúde. Basta que você deixe o seu coração se enganar de que você não precisa de ajuda, de que você não precisa do auxílio do Espírito Santo, de que você não precisa, que você dá conta sozinho ou que você já chegou lá. Esquece, é vigiar e orai. Nós precisamos estar em constante vigilância. E vigilância não é estarmos tensos. Não confundam estar vigilantes com estar tensos. Estar vigilantes é ter a humildade de reconhecer que se dentro de mim existe essa pessoa capaz de destruir e essa pessoa capaz de construir, e eu quero alimentar cada vez mais essa pessoa capaz de construir, eu nunca vou estar acabada. Eu nunca vou estar pronta. Eu preciso estar sempre vigilante. Eu só vou estar pronta quando eu estiver o quê? Ao lado de Deus na eternidade. Até lá eu estou em construção.
você também. Então, o nosso coração ele é enganoso. Isso significa que nós somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado e nós não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que nós somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Provérbios capítulo 14, versículo 16. Lembre-se de que é mais fácil se manter fora das tentações do que sair delas. É verdade. É ou não é? Comer e coçar é só começar. A Bíblia diz, não sejam tão ingênuos e autoconfiantes, vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente quanto qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Confie em quem? Na força que vem do Senhor e que está todos os dias sobre nós através do auxílio do Espírito Santo. Isso é inútil, mantenham a confiança em Deus. 1 Coríntios 10, versículo 12. Chegamos ao final desse capítulo. E a Lídia falou pra caramba, mas eu espero que o coração de vocês tenha queimado, como o meu queimou, durante esse nosso dia juntos aqui, né? Essa nossa live. E saibam, tem 2 ouvidos aqui perto da minha boca. Tudo que eu falei pra vocês, a primeira pessoa a ouvir sou eu, a primeira pessoa a precisar do que eu falei sou eu, tá? Então, tudo que eu falei foi pra mim, primeiramente, e pra vocês, tá? E como eu confio muito, 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 que o Espírito Santo de Deus, de fato, se coloca em nós e nos abre o coração e a mente para acolher o que Deus tem para nós hoje, eu não tenho a menor dúvida que hoje eu me permiti ser instrumento de Deus para falar para mim e para vocês, tá bom? Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão, sempre há uma saída. Versículo para memorizar, Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10, versículo 13. Pergunta para meditar: a quem eu posso pedir que seja o meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Eu falei para vocês, hoje o meu parceiro espiritual, com quem eu compartilho as minhas tentações, né? E não são tentações somente espirituais, mas também as minhas falhas. Além de eu ter o meu psicólogo com quem contar para me ajudar no processo de mudança de comportamento, no processo de mudança de crenças, eu tenho o meu esposo com quem eu compartilho o meu pior, porque eu sou uma só carne com ele. Eu me casei com ele. Hoje nós temos uma união que ela é sacramentada. E o quanto o nosso casamento tem sido abençoado desde então, desde que a gente recebeu esse sacramento. A nossa família tem sido abençoada desde então. Então, assim, que foi ligado no céu e que foi ligado aqui na terra, né, não é desligado. Então, o quanto ele tem sido uma pessoa para me apoiar e eu com ele. Então, a gente ora juntos desde quando éramos namorados e não seria diferente agora que nós somos marido e mulher. A gente ora juntos todos os dias, a gente faz devocional juntos todos os dias, 2 devocionais. E a gente lê a palavra de Deus juntos todos os dias. Então, hoje ele é essa pessoa, sem ser o meu psicólogo com quem eu me trabalho como ser humano para transformar a minha mente. Eu tenho meu esposo hoje, que é o meu parceiro na espiritualidade, para compartilhar as minhas fraquezas. E olha, parceiro de verdade, marido e mulher, que realmente... Espiritualidade na biblioteca. Ativei o negócio no meu computador. Parceiro de verdade ou parceira de verdade, marido e mulher que está vivendo o casamento da maneira como de fato Deus instituiu para ser, é aquele que, ao ouvir a fraqueza do outro, ele não vai meter o dedo para poder pegar e falar assim, é mesmo, você é fraco nisso aqui mesmo. Não. O casamento, quando você compartilha com seu marido, ou seu marido compartilha com você, né, ou sua esposa, as fraquezas, as limitações, quando ele está confessando, né, diante de você, você como o parceiro espiritual, você como a pessoa que escolheu um dia essa pessoa para você caminhar até o final da vida, é a pessoa que vai... E acolher não é passar a mão na cabeça. Você vai acolher. Você vai acolher e falar assim, eu entendo. Eu entendo que isso para você realmente é um ponto realmente muito difícil. Vamos ter fé, vamos fazer a nossa parte. Vamos pensar de uma nova forma. Vamos entregar a Deus essa limitação. Vamos juntos, eu tô aqui para te apoiar. Eu tô aqui te ouvindo. Eu reconheço, eu legitimo que isso dói em você, que isso é um ponto para você de melhoria.
mas faz a sua parte, vamos juntos confiar em Deus que isso vai ser vencido. É assim que o Felipe e eu temos conduzido. E quando a gente se pega, e volta e meia, isso acontece. Outro dia aconteceu e a gente, no mesmo dia, o Felipe falou isso comigo e falou assim, amor, lembra quando você falou que tem certas coisas que parecem que são tentação? É porque o Felipe tem uma história de espiritualidade diferente da minha. Ele tem muito mais fé do que eu, mas ele não tem uma história de uma vivência da doutrina e do conhecimento da palavra na forma como eu vivi dentro da igreja. Para vocês verem como isso não tem a ver com estar dentro da igreja ou não. Eu que fui mergulhada dentro da igreja a vida inteira, tenho uma maturidade de fé menor do que a dele. Ele que não foi, tem uma maturidade de fé maior, mas eu tenho uma maturidade de conhecimento da doutrina, da palavra, maior do que o dele. Mas para vocês verem como uma coisa não é igual a outra. Uma coisa não... o fato de uma pessoa estar mergulhada dentro da igreja não diz que ela vai ser madura na fé. Não diz que ela vai ser uma pessoa com inteligência emocional também para a fé. Não, né? Inteligência espiritual e emocional. E aí ele me falou isso, ele falou assim, nossa amor, lembra quando você falou isso, isso e isso? Não parecia que isso era espiritual? Ele reconhecendo que teve um determinado dia, há uma semana atrás, que nós dois, por uma coisa que foi uma faísquinha desse tamanho, idiota, uma coisa muito boba, nós dois tivemos um desentendimento. E esse desentendimento, naquele momento, ele cresceu, que nós dois nos pegamos como se fosse um contra-argumentando o outro, e a gente ficou aborrecido um com o outro de verdade. E aí ele falou isso depois, porque quando as coisas esquentam, é mais difícil quando o negócio tá pegando fogo, de você acalmar os ânimos. E aí ele falou, amor, você lembra quando você falou que parece até espiritual determinadas coisas? E nós dois depois sentados e conversando, e aí eu falei com ele, agora imagina, se nós dois não estivéssemos comprometidos com aquilo que nós, diante de Deus e da nossa família e amigos, ouvimos do sacerdote no dia do nosso casamento, se nós não estivéssemos dispostos a viver o que a gente lá diante do altar a gente se comprometeu. Na hora que começa a esquentar uma discussão, por menor que ela seja, pela coisa mais idiota que seja, um casal, se ele fica como se fosse times rivais, é questão de tempo para o casamento não durar. Na hora que as coisas começam a esquentar, é a hora onde o casal precisa, ei, algo errado não está certo, vamos parar por aqui porque não vai ter futuro e vamos deixar as coisas acalmarem. E depois o quê? Conversem. Não importa quem começou e por que começou. Peçam perdão um ao outro, peçam desculpas. Estejam dispostos a não querer ter a razão das coisas e não querer pegar e chegar a um consenso a partir de um estar certo e o outro estar errado. Vai ter coisa que você de fato não vai conseguir chegar a um consenso, mas vocês querem estar bem? Então, ao invés de tentar encontrar quem estava certo, quem estava errado, seja o primeiro a dar e a pedir o perdão. E aí você vai ver que, diante disso, não só o seu casamento, mas sua empresa, suas amizades, elas vão longe. Mas agora, o casamento, que é o que a gente, todos os dias, a pessoa com quem a gente divide a nossa vida, essa pessoa precisa ser a pessoa que mais nos acolhe na nossa fraqueza e nós precisamos ser as pessoas que mais acolhemos o nosso cônjuge na fraqueza deles também, tá bom? Então é isso, e vamos agradecer a Deus pra gente fazer agora, um minutinho pra gente fazer da quaresma, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, porque nessa manhã desse dia 5 de março, o Senhor tocou o nosso coração de tantas formas nessa live, onde o tema é para derrotar a tentação. Obrigada por todo o aprendizado que o Senhor trouxe ao nosso coração, que tudo aquilo que eu ouvi e que eu falei e por isso ouvi, e que esses meus amigos de fé também ouviram, que possa ter caído em um solo fértil, para que possa crescer e produzir muitos frutos na vida de cada um deles, na empresa de cada um deles, no casamento de cada um deles, na forma de ser pai, de ser mãe, de ser amigo de cada um deles. Obrigada, Senhor, por começarmos esse sábado dessa forma. Obrigada porque, ainda que os nossos planos tenham sido começar às 5h27 com essa live, os teus planos foram outros. E, ainda que tenha sido diferente, não poderia ter sido melhor, porque foi conforme o que o Senhor designou para esse dia. Obrigada. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Prepare-se para o print, tá? 1, 2, 3 e preparem.
Pronto! O aniversário é meu, mas quem ganha o presente são vocês. Compartilhem, que eu recompartilho aqui também. E além de tudo, agradeço muito. E Deus também se alegra com a sua atitude de convidar outras pessoas para viver junto com você um processo de crescimento espiritual. Cresce mais quem cresce junto. Quem está aqui e me acompanha minimamente há algum tempo, e quem está aqui pela primeira vez, que é super bem-vindo também, claro, nosso lema é cresce mais quem cresce junto. Eu cresço muito mais quando eu compartilho com vocês o que eu compartilhei hoje, porque como eu falei, tem 2 ouvidos aqui que são os primeiros a escutar. Eu reforço em mim os bons comportamentos que eu venho buscando ter. Quando eu compartilho com vocês não só o que eu venho fazendo, mas aquilo que está aqui ó, na palavra. Eu ia fazer essa jornada pela 6ª vez sozinha. Eu decidi fazer com vocês. E não foi uma decisão do nada, eu estava na igreja quando o Senhor colocou ao meu coração. Já que você vai fazer, não faça sozinha, faça na forma de uma live. Traga mais pessoas com você. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. E agora eu falo para vocês. Traga mais pessoas com você. Ah, Lídia, mas já está no 27º dia. Não importa. Ainda tem mais 12 dias pela frente dessa jornada. E traga mais pessoas com você nessa jornada. Cresce mais quem cresce junto. Cresce mais quem cresce junto. Cresce mais quem cresce junto. Nós somos um povo bem disposto para o Senhor. Vocês não são chamados de bem dispostos à toa. Quem já está aqui há mais tempo, me segue há mais tempo, sabe de onde surgiu o nome Bem Dispostos. Foi numa live. E nessa live, dentro do contexto do que eu estava falando, nesse dia, me veio um insight de chamá-los de bem dispostos. Eu sei que eu estou preparando um povo bem disposto, não é para mim não, é para Deus. Porque eu sei que o que eu estou preparando aqui é eterno, é para a eternidade. Se Deus me capacitou como profissional de saúde, para cuidar do corpo e da mente das pessoas, e eu fui inserida num ambiente cristão desde que eu nasci, e eu entendi que o meu chamado para também ser um instrumento na espiritualidade, não só a minha, mas das outras pessoas, eu já entendi a minha missão, o meu propósito, o que Deus tem para a minha vida, através dos dons e talentos que Ele me deu, é que as pessoas possam ser tocadas a cuidar do espírito, da mente e do corpo delas. E que bom que vocês estão aqui. E que vocês sejam instrumentos para crescer junto e trazer outras pessoas para viver isso. O mundo precisa de cura. O mundo precisa de restauração física, emocional e espiritual. E essa responsabilidade não é só individual. Nós não estamos aqui apenas por nós e para nós, nós estamos aqui uns pelos outros. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esse crescimento ele é nosso. Eu sou responsável também por olhar ao meu redor e fazer a diferença. Você também é. Então, quando eu peço que vocês compartilhem o print, não é nada para a Lídia, não. Porque o que a Lídia está fazendo aqui não tem a ver com a Lídia, tem a ver com o entendimento da missão que Deus quis confiar à Lídia. Tem a ver só comigo. Tem a ver com o que Deus confiou a mim, mas eu sozinha não consigo fazer. Eu preciso estender a mão e pedir a ajuda de vocês. Então, me ajudem a fazer com que essa mensagem de Deus, eu sou apenas um canal, um instrumento, chegue a mais pessoas. Eu conto com vocês, tá? Cresce mais quem cresce junto. Levem isso no coração de vocês. Um excelente dia. Um beijo grande para vocês. Amanhã nos vemos aqui. Um ótimo sábado, gente. Eu amo muito vocês. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau.